Muitas pessoas já passaram por essa terra. Sem desmerecer cada uma dessas histórias, porém a maioria jamais será lembrada. No entanto, algumas poucas deixam sua marca, seu legado, e Dona Leontina foi uma dessas. Ela construiu uma trajetória neste mundo e tocou a vida de muitos. E quando dizemos muitos, são muitos mesmo. Hoje, guardamos uma coleção de lembranças e histórias de tudo que ela fez. Mas e se tivermos agora a chance de enxergar a vida dessa grande mulher por uma perspectiva diferente? E se conseguíssemos ouvir diretamente do coração daqueles que são fruto de sua jornada? Vamos então conhecer a história da Dona Leontina, contada pelos próprios filhos. Primeira memória é de eu dormir com ela. Primeira lembrança, quando eu dormia com ela. Quando o papai morreu, eu passei a dormir com ela todas as noites. Isso aí foi até eu sair de casa. Mas para mim parece que foi tão curto. Passou rápido. Que ela foi muito especial. Muito boa. Me ensinou muita coisa. Ela foi minha mãe e meu pai. Eu creio que não só minha, das minhas irmãs, meus irmãos. Proteção. Tudo a minha vivência, tudo a minha infância, tudo o meu passeio, todos os meus andares de cavalo, tudo meu... Eu, junto a Regina, o Jorge, a Benta, em cima da podrinha, com meu pai e minha mãe, andando de cavalo, indo para o Socervo, voltando, passando no Corguinho, lá indo lá para o Bebé, onde nós morávamos. Isso era quase a nossa rotina, minha mãe cozinhando, a minha mãe costurando para os outros, fazendo farinha, e levando arroz para tocar no mijolo, né? Minha mãe é tudo. Lembrar dela viva, como diz o outro, com as nossas briguinhas, né? Entre aspas, né? Divertia com ela, como diz o outro. É tudo de bom. Quando eu adoeci, né, que eu dei dengue hemorrágica, ela não conseguia me encarregar, tipo assim, né, porque eu já estava com 8 anos, 8 para 9 anos. E ela mesmo assim, ela preocupada, me encarregava. Muita coisa ficou, muito, mas isso, eu era criança. Eu sabia que ela não tinha força, e nem eu não conseguia andar. E para ir para o hospital tinha que ir, e ela me carregou um pouco. Não toda a viagem, meu trajeto, mas ela me levava um pouquinho. Uma vez, nós morávamos lá na Anguera, meu pai pegou uns porcos para levar, eu não esqueço disso. Foi levar esse porco na beira do Paranaíba, com um carro de boi, 4 bois só. E o carro cheio de milho, de buiado. Ia jogando milho para os porcos, até lá em cima, até não sei nem aonde que é, para lá da Anguera, subindo na beira do Paranaíba. Minha mãe é da modo ditado que eu falo para todo mundo. Minha mãe era pequena no tamanho, mas era uma mãe muito grande de coração. Sempre carregou os filhos, tudo, neto, genro, nora, tudo assim na frente. Queria tão bem todo mundo, que todo mundo gostava da minha mãe. Minha mãe era uma mãe que não tinha nada o que falar dela, nunca tive, e sempre me apoiou, que eu sempre fui uma pessoa que... nunca dei trabalho para minha mãe, graças a Deus. Ela sempre falava, não, meu filho, você pode sair para o mundo que eu fico tranquilo, que eu sou uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo trata bem. Então eu, com a minha mãe, é uma mãe que, sem comentário, sou até suspeito de falar na minha mãe. A única receita que eu tenho assim até hoje que ela fazia, porque a gente não tinha condições sobre comida, foi sobre
O fubá, nós tínhamos um caldeirão de ferro. Eu acho que tem até hoje esse caldeirão de ferro, deve estar na casa de algum dos meus irmãos, né? Ela tinha esse caldeirão de ferro e ela fazia um bolo de fubá, enchia por cima de carvão e punha ali. Era o bolo que nós comíamos, que nós sabíamos. A não ser quando nós íamos lá pro Pedro Navais, né? Que era a época de festa, né? Que eles faziam as comidas lá do povo rico lá. Eu, como diz outro, eu gostava muito, ela sempre fazia um macarrão, uma macarronada, ela. Então sempre gostei, o prato que eu mais gostava era o macarrão, macarronada que ela fazia. Macarronada. Macarronada! Que era a melhor macarronada que eu já comi. De chá era gemada de ovo. Batia com a colher e um garfo, batia primeiro a clara com um garfo, né? Fervia um chá com bastante folha e preparava aqui numa vasilha e colocava o chá quente naquele ovo ali e eu tomava. Com leite, era bom demais. Frango da mamãe, de molho. E eu gostava de comer o pé. Eu amava comer o pé do frango. Isso eu não gosto nem de comentar, né? Que eu chegava aqui, eu morando aqui em Uberlândia, né? Eu já morando aqui, ia pra lá, mas a Vilma, né? E o Wes, mais a Valéria, tudo pequeno. Eu chegava lá, minha mãe já chegava lá, ela falava assim, vocês não tá achando que eu não tenho dinheiro? Eu levava uma cestinha, porque eu falava, não mãe, nós veio cá ver a senhora, nós não veio ver o que a senhora tem. Então ela danava comigo, falava, mas você tá achando que eu não tenho dinheiro para comprar trem para comer? Já saía caladinha lá, comprava abobrinha, quiabo e mais coisas, né, que eu sabia que eu gostava, né, aquelas abobrinhas verdes, quiabo, jiló, e fazia aquele molho. É aquela comida que ela sabia que eu gostava, que a mãe sabe tudo o que o filho quer na vida. O meu mingau de manhã cedo, o mingau era mingau de fubá, que ela sempre fazia para mim, todo dia cedo, e eu estava ali esperando ele. Durante o prazo que eu morei com ela, aqui, ela que fazia. Quando ela benzia as pessoas, ela era muito boa benzedeira. E ela curou muita gente. A minha mãe gostava muito de ajudar os outros, que as pessoas que precisavam, ela ajudava. Sempre ela falava, que ela nunca deixou de não falar, de reclamar. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, mas sempre ela gostou de ajudar os outros. Aqui na cidade mesmo, ela ajudou muita gente, muita mesmo. Foi um menino, ele tinha uma quebradura no umbigo e ela fazia simpatia. E esse menino, ele foi curado com a simpatia que ela fez. Até a mulher, era a mulher do Maria do... eu esqueci, sumiu da minha memória. Eles tinham uma fazenda e ele tinha uma quebradura muito grande, que era muito feio. E ela fez uma simpatia de colocar, era uma moeda, mas ela tinha que benzer também, e ela benzia. Tinha a quantidade de benzição que ela fazia certos dias da semana, acho que era da semana, se não me lembro. Se não me engano, era isso mesmo. E esse menino foi curado. Minha mãe ajudava e ela tinha um carisma. Depois de velha que minha mãe me transformou. E daí eu nem conhecia ela depois de certa idade. Não sei se foi muito sofrimento que transformou ela, mas a minha mãe sempre tinha um carinho muito grande com as pessoas que iam lá em casa, que pedia ajuda, a disposição de fazer, de acolher os estranhos dentro de casa. Ela acolhia com o maior carinho. Isso é uma coisa assim que eu estou contando que os meus irmãos todos sabiam disso. Ela acolhia todo mundo, ela abraçava, não sabe, chegavam lá, um café, fazer um café era prioridade. Destaque dela, que eu lembro mesmo, era dela fazer parte.
ela levantar no meio da noite, a pessoa chegava, chamava, ela levantava no meio da noite com aquela alegria e corria, saía correndo, fazia o parto, ajudava as mulheres, né, ganhar neném, voltava, tinha vezes que não dava certo, mas ela ia lá, ajudava e voltava, depois voltava de dia, ficava indo e voltando, indo e voltando. Minha mãe era parteira, né? Minha mãe era parteira, era a melhor parteira da Cumbaíba, Goiás. Minha mãe, ela saía de casa de madrugada para fazer parte das putas. Porque não tinha como socorrer lá antigamente. Tinha só as parteiras, né? Então vinha, elas na hora que passar mal, qualquer hora, ia atrás da minha mãe. Então o Jorge ficava do lado de fora, ou o Francisco, né? Ficava sempre um filho homem do lado de fora, para minha mãe ficar cuidando das mulheres, para ela fazer o parto lá dentro. Isso é uma marcação que eu nunca esqueci dela sair de madrugada, debaixo de chuva, e muitas vezes cortar o cobertor e levar um pedacinho do cobertor e falar que tinha que dar um pedacinho. Às vezes nós ficava até faltando, né, dentro de casa, e ela levava para tampar. Que a mamãe foi uma mãe, né? A mamãe foi uma santa. A mamãe foi muito boa. Eu espero ver ela na ressurreição. E eu tô com ela assim em mente todos os dias. O coração da minha mãe era um coração que ela fazia o bem, ela não queria saber, da modo não é me apresentar, mas é mais ou menos que eu deixo de fazer coisa para mim, para me fazer, igual minha mãe fazia. Minha mãe era uma pessoa que ela deixava de fazer as coisas para ela, talvez, para ajudar a pessoa que estava próximo dela, todas as pessoas que ela ajudou, a família, netos que ela criou lá dentro de casa, que ela ajudou a criar até ficar moça, ficar rapaz lá dentro de casa, que a gente sabe de muitos que tem aí, muitos netos, que ela sempre estava lutando e pelejando, naquela responsabilidade, naquele carinho. Eu não posso falar que eu passei momentos tristes com ela. Como diz outro, sempre tive as dificuldades da vida, mas a gente sempre divertia. Nós brincava sempre, então não posso reclamar. Sempre passei momentos bons com a minha mãe. Pena que foi pouco tempo que eu tive que mudar, sair de perto dela, mas passou um tempo, eu voltei, parece que ficou melhor ainda. Eu não sei, quando eu estava junto com ela o tempo todo. Às vezes a gente brigava, às vezes a gente estava rindo, era família, amor. Era aquilo, amor, só amor. Não foi só um momento feliz, foram todos os momentos da minha vida. Ela lavava roupa para os outros e eu sempre acompanhava ela. Ela sempre me levava. Eu agarrada na saia dela e ela quase que me puxava. E sempre na volta, assim, a gente voltava e passava perto de uma venda. Era tipo de um armazém. Então a gente passava perto até do seu Zequinha. Não é Zequinha, não, eu esqueci, agora fugiu da minha mente. E ela comprava sempre um pedaço de bolo. Bolo normal, mas naquela época ele era muito gostoso. Ai, que bolo gostoso. Ela passava lá e comprava um pedaço de bolo e ali dividia. Não tem como eu falar o momento feliz que eu tive com minha mãe. Foi toda a vida. Minha mãe sempre, eu chegava lá. Minha mãe, eu não tenho como falar o momento mais feliz que eu tive na minha mãe. Que todas as vezes que eu chegava na minha mãe, para mim era felicidade, todas as horas. Era a felicidade que trazia. Só alegria, só eu tinha alegria de chegar na minha mãe, que minha mãe sempre estava alegrinha, conversando, brincando com a gente e sempre tratando a gente bem, com aquele abraço, aquela coisa de carinho. Então, que eu tenho, todas essas coisas que eu tenho na minha vida é só boa lembrança da minha mãe. Foi muitos, porque a mamãe, tipo assim, toda vez que eu via ela, eu abraçava ela. E eu sentia o calor dela, o amor dela. Às vezes tem gente que vê defeito nela, lógico. Ela é um ser humano, é imperfeita. Mas como mãe, ninguém pode falar. Ninguém. Porque a mamãe foi única. Maravilhosa. Nem eu não consegui ser a mãe que a mamãe foi. A reunião da família, dos filhos, de
todas as coisas, tudo junto. A luta que ela tinha com nós, sabe, para manter a família junta, unida, sabe, que ela nunca deixou separar, como no caso quando meu pai faleceu com as minhas primas, né, que veio cá de Uberlândia, foi até me impedir, né, a Fatinha mesmo, me pediu para me trazer para Uberlândia, né, que ela falou assim, não, minha filha, eu amo vocês, mas meus filhos é criado comigo, meus filhos eu não dou nenhum para ninguém. Foi quando nós veio da Anguera, nós parou aqui, daqui nós desceu lá para Pedro Navais, e chegou lá, não tinha onde ficar, e era tempo de chuva. E aonde é que nós fomos morar? Debaixo de um pé de lima, com folha de bacuri e uma capa velha que meu pai tinha, que cobriu aonde é que eu mais, o Pedro, acho que a Maria e o Miguel, parece. Então que nós morou lá, debaixo desse pé de lima, aí de lá que nós fomos lá para o tal de Retiro dos Mamão lá, onde é que é a da Cléria hoje. Lá nós fomos morar lá, foi muito tempo, nós ficou lá. Eu participei de muita coisa com minha mãe mesmo. Assim, depois dela aposentada, uma vez nós fomos no Rio, ela já estava bem de idade, aí eu deixei ela no lugar para ela pescar. E ela gostava de pescar. Aí ela pegou uma traíra e não conseguia tirar. Corre aqui, me ajuda. E eu, não, senhora, só vai tirar o peixe sozinha. Eu tenho que tirar, mãe. E ela tirou e ficou brava comigo. Qualidade. Mamãe, para mim, ela tinha as melhores qualidades. Todas eram boas as qualidades dela. Ela era honesta, uma ótima mãe. Ela foi muito, como que eu falo, uma super mãe. É igual eu falei, e para mim a qualidade dela era a honestidade dela. Não tem como eu falar, como eu não ter de admiração. A minha mãe é tudo. Minha mãe foi uma admiração para mim, como até hoje. Até hoje eu admiro ela, que eu tenho 65 anos já de idade. Eu tenho a inspiração da minha mãe, que além de Deus que casou, ela foi uma mãe. Ela criou os filhos sozinha, ela lutou sozinha e venceu sozinha e pôs todos nós casados. Todos casados. Eu tento ser o mais possível parecido com ela, que para mim ela sempre foi o meu centro, meu porto seguro. Como diz o Otelo, que sempre me ensinou a vida, viver a vida de frente, com dificuldade ou não, mas sempre de cabeça erguida. Guerreira, lutava por tudo, corria atrás do que precisava, pela família, por ela. Era o que ela fazia. E pelos amigos, pelos netos, pelos filhos, tudo. Os amigos, principalmente. Ela era muito boa. A alegria, a disponibilidade, essa parte dela acolher, o amor que ela tinha pela família, pelos filhos, né? Pelos netos. Isso eu admirava muito nela. A fé. Minha mãe, ela não dormia sem fazer oração, ela rezava um terço antes de dormir. Ela rezava mesmo, maior alegria. Então, é uma coisa assim que fica marcada para mim. Acho que essa é a maior, né? É ser, de modo responsável, ser digno, não trazer problema para ninguém, ser uma pessoa direito com os negócios dele, que sempre eu lutei, sempre eu pelejei para ser uma pessoa digna em todo lugar que eu passo, e que isso tudo é recordação da minha mãe. E mesmo o pouco que eu tive do meu pai, eu tive muita responsabilidade e cresci assim, depois que eu apanhei uma idade, que eu apanhei a cabeça, que eu mostrei o valor que uma mãe tem dentro de casa de dar aquela palavra, você vai ter que ser homem, você vai ter que ter responsabilidade na tua vida. Então que minha mãe era tudo na minha vida, minha mãe era tudo. Não tem... A mamãe foi uma pessoa muito honesta, trabalhadora, honesta. A mamãe nunca
pensava no bem dela. Ela sempre pensava no bem das pessoas. E eu quero ver se eu quero pensar igual a mamãe. Eu tento, pelo menos, né? Mas às vezes a gente falha, né? Mas fazer o quê? Mas eu sinto falta dela. Muita. A lição para mim que é o trabalho. Eu acho que a força que eu tenho hoje de estar trabalhando do jeito que eu trabalho é dela. Eu nunca esqueço, eu sempre pensava, minha mãe trabalha tanto, 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 e ela está tão bem, viveu tanto tempo. Isso, gente, é por Deus do céu. Eu trabalho com a maior força, pensando nela. Eu penso, se ela trabalhou tanto e viveu tanto, eu também não vou baquear, eu vou continuar trabalhando. E tô aqui, firme e forte, vocês mesmos sabem o que eu faço, né? Ó, isso aí, a minha força eu tirei da minha mãe. Às vezes eu acordo de manhã muito cansada, mas eu tenho força. Eu lembro dela. Teve uma vez que eu acordei e ela estava chorando. Aí eu perguntei para ela por que ela estava chorando. Isso era de manhãzinha, assim, na hora mesmo de levantar que eu ia arrumar para ir para a escola. Aí eu perguntei, mãe, por que a senhora está chorando? Ela de cansaço, Isabel, muito cansaço, estou muito cansada. Mas ela teve a força de levantar. E assim, eu sou assim também, tem vezes que eu acordo tão cansada, mas eu não vou parar. Respeitar os outros, tratar os outros bem, não mentir. Quer dizer, ela que a mentira, sempre ela fala, a mentira tem a perna curta. Então, né? Isso eu não gosto muito de mentir, não. Às vezes pode mentir porque faz parte. Vai. Coisa dos outros é coisa dos outros. Porque você pega, você leva para sua casa o que você ganha. Não pegar sem pessoa doar. A educação, a liberdade, assim, de brincar, eu tenho, por exemplo, a gente tem aquela amizade, aquela liberdade de brincar, vocês têm toda a liberdade, eu dou toda a liberdade, que às vezes me vê eu assim, ela me deu aquele sistema dela, que a gente via ela brincar, o Tica, tentar ela, e ela xingar ele, assim, aquele xingado de coração, às vezes até cuspir no Tico. Então a gente, eu também, às vezes eu xingo a pessoa, às vezes eu faço coisa a pessoa pode pensar até que eu estou saí do meu limite. Não, se eu fiz aquilo, se aconteceu, foi uma coisa que não é do meu vocabulário e a minha mãe era desse jeito, eu busquei muito da minha mãe isso, a educação, e a prova que ela era uma grande pessoa. Da minha mãe é ser firme, não entregar os pontos hora nenhuma. Nem ter sofrimento, mostrar sofrimento, porque ela não mostrava. A união que ela mais sempre falava. A união da família, gente, a união da família. Que os irmãos tá para falar, os irmãos tá para brigar, tá para desunir, mas ele é irmão. Eles falam, mas eles têm um amor no coração, eles não guardam mágoa por toda a vida. A minha mensagem para ela é que eu amava ela só. Que ela faz muita falta para mim. Sempre queria estar junto comigo. Como eu queria que ela estivesse aqui para me dar um abraço, bem forte, e falar por que eu fui para Mato Grosso, que eu não fiquei mais com ela. Até hoje eu falo com ela, como diz, né, minha mãe. Minha mãe, se a senhora tivesse aqui para ouvir as coisas que eu falo, que eu penso. Que eu sempre falei para ela, sempre assim, principalmente depois que eu mudei para longe dela, porque quando a gente muda, fica mais distante. E teve uma época muito difícil que eu mudei e a gente passou muita dificuldade. Eu fiquei 10 meses sem falar, sem ver ela. E aí quando eu vi ela, eu pensava, eu vou falar para ela, mãe, eu amo a senhora demais, demais, demais. Para mim a senhora é tudo. E foi isso que eu falei para ela. E eu falaria novamente, que ela é a melhor coisa que existiu na minha vida e não esqueço ela nunca. E que eu amo ela demais, que eu queria ter ela comigo. Ai, a mensagem...
Não, não vou falar. Isso, eu não tenho palavra, né? É que eu queria ter ela junto comigo. É da vida, uma coisa que nós sabemos, todo mundo sabe que é o vínculo de nós todos é chegar ao patamar do fim da vida. Mas eu queria que minha mãe tivesse que tudo que eu aprendi, eu queria aprender mais com ela, que eu sabia que ela era uma patriarca, que era uma mulher de tudo na vida, para os filhos, para os netos, para os bisnetos que ela casou. E eu, nossa Deus, eu queria que ela estivesse junto com a gente aqui, forreando, tendo aquelas festas que a gente tinha. Não, eu só ia falar, mãe, eu amo a senhora e eu quero um abraço bem caloroso. E eu vou dar o mesmo. Engraçado, eu falo assim, pela fé que a gente tem e depois de um certo tempo de amadurecimento dentro dessa caminhada religiosa, hoje eu não sinto realizado pelas coisas que a gente passou junto, mas eu sinto que ela realizou tudo que ela queria, assim, né? Criou filho, criou um pouco de neto, então hoje assim, se fosse ouvir a voz dela e dar um abraço, só isso. Eu sei que eu vou. E lá a gente fala, se a gente encontrar um dia. Então não tem, ela já está lá e eu estou aqui. Aqui eu tenho os meus. Não tem nem vontade. Eu falo assim, que às vezes a pessoa fala, não, eu queria falar isso e isso. Não, acabou. Não, é a vontade que eu tinha de falar com ela, que eu queria ficar sempre perto dela. Só isso. É a mensagem que eu tinha de falar para ela, mãe, a minha vontade é ficar junto com a senhora o resto da vida. Nós dois juntos. Porque é ela e mais ninguém. É a única, mãe é a única. E eu fico bobo, ainda tem gente que não dá valor na mãe ainda. Esse povinho de hoje, acho que mãe é um trem, gente. A nossa mãe, aqui na terra, ela é o Deus lá no céu. E ninguém vê isso. Mãe aqui na terra, gente, para os filhos, ela é o Deus lá no céu. Ela faz muita falta, mãe, como ela faz falta. Principalmente quando a gente sai de casa, que não conhece o que é mãe. Quando a gente sai, quando é nova, a gente pensa, muitas vezes pensa assim, que às vezes o amor é tudo, né? O amor é tudo, o amor não é tudo. O amor de uma mãe é o triplo de qualquer amor de outra mulher. O amor de uma mãe é tudo, mas não estou tirando também do amor das mulheres, não. É claro que elas também são mães, né? Mas eu não sei se elas levam o mesmo amor que eu tenho pela minha mãe até hoje. E como eu guardo dela. Quando o Elcio foi vender a casa, eu falei, vende, porque eu quero viver com a minha mãe os últimos dias. Que todo mundo acha que eu fui para lá por causa dele. Não. Larguei que eu fui por causa dela. Porque eu sabia que ela já estava doente. Larguei tudo por causa dela. Não importei que você vê, eu perdi tudo. Mas ao mesmo tempo ganhei, porque eu tive ela do meu lado. Até o finzinho. Eu não estava no dia não, mas eu tive ela comigo o tempo todo. Eu não falo pra ninguém, aí eu sofro porque eu abandonei minha mãe, eu fiquei longe da minha mãe. Quando ela precisava de mim, eu estaria longe dela, não. Igual eu, o Nenê, ali, o pai Jorge, sempre ali por perto, o Lazo, mas eu deixei tudo. Falei, eu vou largar tudo. Quando ele falou, eu vou vender, eu falei, vende, pode vender. Todo mundo foi contra, mas eu sabia, eu nunca comentei isso com ninguém. Mas eu queria ficar do lado dela. Ali o tempo eu sentava com ela ali, eu conversava, eu tinha tempo para ela e ela para mim. Mesmo com a cabecinha ruim, mas graças a Deus eu estive do lado dela. Até no final que ela estava entendendo, eu fiquei. Sinto muita falta dela, de estar vendo ela, porque sempre que eu via, que eu encontrava com ela, o dia que eu saía daqui, eu falava assim, eu vou ver minha mãe. Eu via ela, então eu sinto essa falta de estar podendo ir, sair daqui e falar assim, eu vou ver minha mãe. Eu sinto falta do abraço
da conversa que a gente tinha, porque eu tinha muita liberdade com ela. Eu acho que eu fui uma das filhas que teve mais liberdade. Eu não sei se é porque eu era caçula, mas eu tive muita liberdade com a mãe e ela teve liberdade comigo. Deixei ela ter e ela deixou eu ter liberdade com ela. Eu sinto essa falta dela, o abraço e de falar para ela que eu amo demais. A falta? Ah, de tudo. Qual é a mãe que não faz falta pro filho? Não existe isso. Quer dizer, até pode existir, mas eu duvido se tem algum filho que fala que a mãe não faz falta. Pai tem muitos, agora mãe é uma só. Ninguém precisa falar que mãe, fulano é bom, minha esposa é boa, meus filhos é bom. Não. A mãe é que é a boa. Sinto um vazio, aquela saudade que é que nem vontade de comer. Não é que você vê, sabe, vê um pedaço de bolo ou chocolate lá, assim, que você, né, você dá aquela... Não, ela vem aqui, ó. Mas falta, ela me faz, assim, no sentido de contar um segredo, de conversar certa intimidade, que hoje eu não tenho ninguém que converse comigo isso. Porque tem coisa que você está aqui, você tem mãe, tem pai, tem coisa que você não vai falar para ninguém, mas você fala para o seu pai, você fala para sua mãe. E ela é só isso que me faz falta, é disso. É de eu falar com ela me ouvir, escutar. Ela não dava opinião, nem que sim, nem que não, só ouvia. É uma vida inteira, né, que eu tive lá. Eu nunca passei 30 dias longe da minha mãe. E hoje está, né, indo para 15 anos completos. Então, a falta do ente querido, você nunca acaba. Você acostuma só. A gente acostuma com isso. Mas de tempo em tempo aquilo está ali, né? Vocês às vezes não chegou a conhecer um carisma que minha mãe tinha. Porque quando vocês já chegou, ela já estava cansada, já estava velha. E o carisma da minha mãe, aquela força de vida que ela tinha, não é para qualquer pessoa, não é qualquer mulher que tem. Nenhuma das filhas não tem. 80 anos, ela fez a comida do aniversário dela. Tal negócio, eu não fui criado com eles. Saí de casa, eu estava o quê? Com 8, 10 anos, aí. Então que depois de velha que a gente foi ver, né, a falta que faz. Coisa que eu acho ruim de não ter foi ser criado com eles, igual a maior parte dos meus irmãos foi, e eu não fui. Eu não tive esse prazer de toda a vida ter a mãe e o pai, eu estar junto com eles. Eu não tive esse prazer. Ela é singular, não tem outro. A mamãe cuidou da Vanessa para mim quando eu estava na pior época da minha vida. A mamãe cuidou dela. Naquele dia 22 de abril, eu pensei muito nela. Às vezes as pessoas pensam que eu sou afastada, mas não sou. Eu acho que eu amo a minha família, não falo de filho e netos, porque esses aí não tem nem como falar, né? Eu falo meus irmãos, meu sobrinho, minhas irmãs, eu amo eles muito, não tem tanto. Eu gosto de estar com eles, só que não tenho oportunidade assim para estar sempre junto, mas eu gosto de verdade. E eu falo isso do coração. Eu falo seriamente, sendo um dos mais velhos, eu falo seriamente. Eu acho difícil às vezes essa palavra que eu vou falar, de nós talvez ter de desvincular essa reunião de família, que eu acho muito importante isso na nossa vida. É uma coisa que apega a família tem mais união. Então eu peço que muitos que às vezes vai ver essa palavra minha, essa palavra que eu estou dizendo, e que reflita no coração.
Vamos ser mais firmes, vamos ser mais família, vamos se pegar, porque eu fico na minha aqui, mas eu sou família demais. Se eu pudesse ficar junto com a família, direto e reto, eu queria estar junto com a família, igual minha mãe queria. Então é isso que eu tenho que falar, eu só tenho. Põe as latas de banha lá no sereno lá, que não tinha nada para comer de manhã cedo. E eu enfiava os 2 dedão lá na lata, assim, ó, manteiga. Que estava até cheia de pelotinha, a banha de porco. Ai, que delícia. Até hoje eu gosto. Deixa aí dar como. Hoje eu comi um pedaço de feijoada ali, a manteiga purinha. Foi o meu tempo.